Há mistérios na relação entre Deus e o homem que não se desvendam apenas com estudo, mas com entrega. Há realidades espirituais que não se percebem apenas com o intelecto, mas com rendição. O Espírito Santo, esse amigo, consolador, conselheiro, protetor, aquele que Jesus enviou para habitar em nós, menos continua falando, continua guiando, continua desejando ser recebido. Mas embora ele fale, muitos não escutam. Embora ele toque, muitos não percebem. Embora ele deseje ser honrado, muitos o tratam como silencioso, distante ou secundário. Entre as muitas verdades negligenciadas, há 3 expressões simples, porém profundamente espirituais, que revelam maturidade, humildade e sensibilidade ao Espírito de Deus. São palavras capazes de abrir portas no coração, remover barreiras na alma e ativar realidades espirituais que estavam adormecidas. 3 palavras que o Espírito Santo ama menos, porque traduzem reconhecimento, dependência e intimidade. Menos, mas que, curiosamente, muitos cristãos raramente dizem. Essas palavras, embora breves, carregam peso eterno. São mais do que frases, são posturas, mais do que declarações, são chaves. E quando o crente começa a disclós com sinceridade, algo no mundo espiritual se move. O coração se torna terreno fértil. A alma se realinha. O espírito humano se abre para a obra transformadora daquele que é mais doce do que o mel e mais poderoso que um vento impetuoso. Eis-me aqui, a palavra da disponibilidade no céu. Disponibilidade é mais preciosa do que habilidade. Deus nunca teve dificuldade em capacitar alguém, mas sempre encontrou resistência na disponibilidade humana. O Espírito Santo se move com liberdade apenas onde há rendição, e poucas expressões revelam tanta rendição quanto um sincero e profundo "Eis-me aqui". Estas palavras ecoam desde os primórdios da fé. Elas foram a resposta de Abraão quando Deus o chamou. Foram a resposta de Samuel quando ouviu a voz divina ainda menino. Foram a resposta de Isaías quando viu a glória do Senhor. E cada vez que elas foram pronunciadas, algo mudou na história. Dizer "eis-me aqui" ao Espírito Santo significa abrir mão das agendas rígidas que construímos. Significa permitir que ele interrompa, direcione e transforme. Significa permitir que ele nos use quando não estamos esperando, como ele quer, para o que ele quer, na hora que ele quer. Muitos cristãos dizem: "Senhor, me abençoa", mas poucos dizem: "Senhor, me usa". Muitos pedem direção, mas poucos oferecem disponibilidade. Muitos clamam por milagres, mas poucos se colocam como instrumentos para que os milagres aconteçam por meio de suas vidas. O Espírito Santo ama quando dizemos "eis-me aqui", porque essa frase desloca o centro. Ela tira o foco do eu e coloca no propósito. Ela remove o controle humano e entrega o volante ao Espírito de Deus. Ela esvazia o ego e abre espaço para o mover. A grande obra do Espírito não acontece necessariamente na vida dos mais talentosos, mas na dos mais disponíveis. Por isso, quando um cristão ousa dizer "eis-me aqui", o céu se inclina, o Espírito sorri. Algo se acende nas regiões celestes, porque essa é a frase que ele procura desde o Éden. Fala, Espírito Santo, a palavra da sensibilidade. Se "eis-me aqui" é a palavra da disponibilidade, fala, Espírito Santo é a palavra da sensibilidade. É o pedido que revela que o cristão não quer apenas viver para Deus. Ele quer ouvir Deus. Não quer apenas obedecer, quer discernir. Não quer apenas caminhar, quer caminhar guiado. A vida cristã não é um conjunto de regras,
mas um relacionamento. E todo relacionamento saudável exige escuta. No entanto, muitos cristãos oram muito, pedem muito, declaram muito, mas escutam pouco. Há muita fala diante de Deus, mas pouca escuta diante dele. Quando alguém diz, fala, Espírito Santo, está dizendo, eu admito que não sei tudo, eu reconheço que dependo da tua voz, eu quero mais do que respostas, eu quero direção. Essa frase rasga os céus, porque o Espírito foi enviado justamente para falar conosco, para nos lembrar, guiar, ensinar, consolar e revelar. Ele fala com uma voz que não é audível aos ouvidos humanos, mas perceptível ao Espírito. Uma voz que não fere, mas convence, que não pressiona, mas direciona, que não grita, mas chama. Poucos dizem essa frase porque ela exige algo que o coração moderno teme: silêncio. Para pedir que o Espírito Santo fale, é preciso estar disposto a calar, estar disposto a aguardar, estar disposto a discernir. Muitos querem a voz de Deus, mas não querem o processo de silenciar o mundo interior. Muitos querem direção, mas não querem se afastar do ruído. Muitos querem revelação, mas não querem tempo a sós com o Espírito. Quando um cristão diz, fala Espírito Santo, e verdadeiramente se coloca na posição de ouvir, ele começa a perceber nuances que antes não percebia. Começa a enxergar portas que antes pareciam comuns. Começa a sentir convicções que não sabia que existiam. Começa a experimentar um cristianismo vivo, não teórico, não mecânico, mas relacional. Não há nada mais precioso para o Espírito do que um coração que pede sua voz, porque isso abre espaço para que ele cumpra sua missão em nós, nos conduzir a toda a verdade. Eu te quero, a palavra da intimidade. De todas as expressões negligenciadas no relacionamento com o Espírito Santo, talvez nenhuma seja tão profunda quanto eu te quero. Esta frase não é sobre disponibilidade, não é sobre escuta, é sobre desejo. Não é uma frase de servo, é uma frase de filho, é a frase que burla a religiosidade e vai direto ao coração. É o tipo de frase que Deus não espera ouvir apenas de líderes, intercessores ou ministros, menos, mas de qualquer cristão que entendeu que a fé não é uma instituição, mas um romance espiritual. Eu te quero significa que o Espírito Santo não é apenas útil, ele é amado. Não é apenas fonte de poder, é fonte de prazer. Não é apenas ferramenta a menos, é relacionamento. Muitos cristãos pedem o poder do Espírito, mas não sua presença. Querem seus dons, mas não seus olhos. Querem suas manifestações, mas não seu coração. Querem a mão de Deus, mas não sua companhia. O Espírito Santo, porém, é uma pessoa menos, e pessoas se relacionam com desejo, não apenas com função. Dizer, eu te quero, significa que nossa oração não é movida por necessidade, mas por amor. É a oração de alguém que não busca coisas, mas busca Deus. Alguém que entende que a presença do Espírito vale mais do que todas as respostas, todos os dons e todos os milagres. Quando alguém diz, eu te quero, o Espírito encontra espaço para derramar uma presença tão profunda que palavras não conseguem descrever. Ele se aproxima, repousa, permanece, porque onde há desejo, há encontro. Cristãos que dizem, eu te quero, não se contentam com encontros ocasionais. Querem caminhar com o Espírito no cotidiano, menos no trabalho, na rua, nos relacionamentos, nas decisões comuns, nos detalhes. Querem mais do que uma visita menos, querem uma habitação consciente. O Espírito Santo ama essa frase porque é a frase de quem não quer apenas o
que ele faz, mas quem ele é. Quando um cristão começa a dizer essas palavras com sinceridade e constância, sua vida espiritual deixa de ser superficial. Ele passa a experimentar um cristianismo vivo, vibrante, guiado, cheio de propósito. O Espírito Santo encontra espaço para agir, não por obrigação, mas por convite. E, surpreendentemente, ao dizer essas 3 simples frases, o cristão descobre algo profundo: que o Espírito Santo sempre quis estar perto, sempre quis falar, sempre quis derramar amor, menos apenas aguardava o coração. Certo?